primeiro lugar, eu quero pedir perdão a Deus e pelos meus pecados, pelo meu cansaço, né? E graças a Deus, Deus não chama ninguém desocupado, né, Vera? Porque essa é a terceira célula que a gente está fazendo. E eu vivi tantas coisas hoje e tantas coisas que eu vivi, eu tive a felicidade de perceber o Espírito Santo e foram tantas lutas. Mas eu quero deixar, assim, a nossa reflexão nessa noite, né, no Salmo 139, quando o salmista, Davi, agradece a forma como ele foi gerado, foi formado, né? Ele diz no 139:14 assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o que eu entendo dessa palavra é que todos nós, como estamos sendo gerados, né, gerados em Deus, Deus concebeu hoje. Deus já começa, já determina anjos para que possam começar a escrever a nossa história, desde a concepção, e aí Deus começa a escrever o que vai ser a partir do nosso nascimento. Então, ele fala no verso 16, na parte B, que no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus tem a nossa história assim. Tem a história da Vera, do André, do Ademar, a minha história, a história da Juju. Deus tem a história de todos os seus filhos, de todos aqueles que foram gerados. E eu venho entendendo assim, essa palavra que Deus vem ministrando em mim desde o início de outubro. Nós estamos hoje no dia 5 de dezembro. Que Deus escreveu uma história linda para nós. Só que quando nós nascemos, às vezes por nossos pais não conhecerem a Deus, ou por nós, à medida que crescemos, queremos nos tornar independente dos pais, independente de Deus, Satanás nos apresenta uma história paralela. E aí começa a vir uma falsa história. Aí vem as desilusões, o sofrimento, né? os arranjos de casamento, os não casamentos, as decepções de trabalho com amigo. Essa história é paralela. Deus escreveu uma história linda para nós. E aí dentro dessa trajetória, eu creio, e Deus tem falado isso para mim, que à medida que a gente se converte, aceita Jesus, né, eu tenho 48 anos agora, dia 25 de dezembro. Eu aceitei Jesus, que eu tive a minha experiência, igual Paulo teve na estrada de Damasco, que conheceu, aos 26 anos de idade. Mas eu vivi 26 anos vivendo uma história paralela, uma história que não era verdadeira, uma história que Deus não escreveu. Né? Eu vivi várias coisas, né? Eu tive pais maravilhosos, mas eu vivi uma história porca que Satanás desenhou e escreveu para mim. Né? Abuso sexual aos 5 anos de idade, adolescência tumultuada, juventude tumultuada, casamento precoce, desilusões amorosas, desilusões profissionais, vida estudantil interrompida. Essa história porca que Satanás escreveu para mim. E eu comecei a entender isso agora com 22 anos de evangelho e tenho pedido ao Senhor assim: Senhor, desde outubro Deus está gerando e falando isso comigo. Eu quero voltar para a sua história verdadeira. Mesmo sendo salva, mesmo sendo filha, mesmo sendo crente, sendo cristã, acreditando no Evangelho, eu começo a entender que eu preciso começar a clamar a Deus para voltar para a história verdadeira. E hoje vivi tantas coisas lá no meu trabalho, no hospital, e dentro de tantas coisas que eu vivi, de confronto, de deboche, né, de perseguição,
de várias coisas, de assédio. Eu vi coisas assim, tive a oportunidade também de falar do Senhor, mas eu vi o inferno trabalhando com muita força. E aí, para que eu possa me manter na minha história, para que eu possa verdadeiramente tomar posse da história que Cristo escreveu para mim, porque, glória a Deus, temos promessas de vida, então faltam anos para se viver. Então, assim, eu quero viver Deus, fazer 48 anos e viver dentro do ano de 48 anos de idade a história que Deus escreveu para mim. Deus, eu rejeito uma história, uma sub-história, uma história porca, uma história genérica, né? Xing-ling. Não, nem pensar. E para isso, eu hoje aprendi uma coisa assim tremenda, que está lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7 e 8, parte B, A, que fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Para que eu possa verdadeiramente, nesse desejo do meu coração, de outubro para cá orando, Deus, eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim, eu preciso aprender a resistir ao diabo. Eu preciso renegar a ele a todo instante que eu não quero viver a história que ele porcamente escreveu para mim. Porque ele não estava na minha concepção, ele não estava na hora que Deus me viu meus ossos serem entretecidos, ele não estava. Aqueles 9 meses que minha mãe me gerou foram únicos e exclusivos de Deus na minha vida. Então Deus teve tempo, assim como a mãe teve tempo para preparar enxoval, preparar o berço, a família esperando, né? Tão bacana, a Vince agora tendo bebê, né? Você, chá de fralda, todo mundo. Enquanto a Vícia e você e toda a sua casa se prepara para a chegada da Manuela, Deus está escrevendo a história verdadeira dela. A partir do momento que a Manuela nascer, ela sem entendimento, a Vícia precisa entender isso e rejeitar a história paralela. E dizer, não, Deus, o Senhor escreveu uma história linda para minha filha, sabe? Deus escreveu uma história linda para mim. E o diabo, ele percebe o mover no mundo espiritual, e aí ele vem encostando uma história porca, e por isso tanto sofrimento, e eu consigo me tornar um adulto mais equilibrado quando me caso com um mozão, com 30 anos de idade, quando começo a ser resgatado. Mas hoje eu vi nitidamente no meu trabalho, para que eu não volte novamente na história porca que Satanás insiste em colocar na minha frente todo. Não, olha, é igual novela, né? Graças a Deus Deus me libertou, não assisto novela, já tem quase 4 anos. Antes era ficcionada, pedia a Deus. Mas eu sei que os artistas precisam ler um script todo dia, ensaiar uma história que não é deles. É uma história mentirosa, não é uma história verdadeira. Não é verdade? E aí, para isso, eu preciso aprender a me sujeitar a Deus. Porque muitas vezes Deus escreve uma história tão simples pra gente, e a gente não quer história assim, porque é uma história glamourosa, né? Cheia de fumos de paetês, uau, mansão, carrão, casão, maridão, filhão. Aí a gente quer o ápice da história. E aí Deus fez para você uma história simples, uma história sem complicação. E aí Satanás dá, uau, foi assim com Cristo lá no deserto, ele disse, se prostrado, me adoraram, eu te darei, ó, todos os reis da terra. Não, riqueza não é maldita também, Salomão, Davi, a gente sabe disso. Se Deus escrever uma história de prosperidade para sua vida, vai ter uma história de prosperidade para sua vida. Só que para que a gente alcance isso, a gente precisa sujeitar mais a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós e leve consigo essa história. Porque quanto mais você buscar a Deus, ele vai se achegar a nós. E é isso que a gente precisa, é isso que eu deixo para nós hoje, essa percepção de que todo dia o diabo vai chegar na sua frente, ele vai te oferecer, te apresentar uma história falsa que ele acabou de digitar, de escrever, para que você viva isso.
E aí você fala, não, não é isso que eu quero. Deus tem um melhor para mim, Deus tem uma história verdadeira. Deus tem uma história tão tremenda que ela não tem fim, através da eternidade, através do sangue de Jesus. É isso que eu desejo para nós, que vamos entrar no ano de 2013, mas entrar Deus e ainda viver nesse tempo, porque tem uma história verdadeira em 2012 ainda para nós. Amém? Glória a Deus.